Vivemos em um mundo acelerado, repleto de pressões, cobranças e incertezas. Em meio a tantas exigências, é comum nos perguntarmos: por que minha vida é tão difícil? Uma pergunta que ecoa no coração de muitos. No livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, a autora Joyce Meyer aborda essa questão com sabedoria e profundidade, mostrando que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos escolher como reagir a cada situação. Joyce nos conduz a uma reflexão poderosa sobre o papel da mente e da fé em nossa jornada. Ela nos lembra de que a dificuldade faz parte da vida, mas a forma como pensamos e lidamos com ela determina se viveremos em angústia e frustração ou em paz e confiança. Por que minha vida é tão difícil? Joyce Meyer nos ajuda a compreender que todos enfrentamos problemas, ninguém está isento de desafios. No entanto, o que realmente diferencia as pessoas não é o tamanho das suas lutas, mas a atitude mental e espiritual que adotam diante delas. Ela explica que, muitas vezes, tornamos nossa vida mais difícil do que realmente é, porque resistimos às mudanças, murmuramos diante das provações e deixamos que pensamentos negativos dominem nossa mente. Em vez de buscar a presença de Deus e aprender com a experiência, caímos em um ciclo de autopiedade e reclamação que apenas aprofunda nosso sofrimento. Joyce destaca que Deus usa as dificuldades para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para propósitos maiores. Quando deixamos de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começamos a perguntar o que Deus quer me ensinar com isso, experimentamos uma mudança interior poderosa. A mensagem central do capítulo é clara: não podemos escolher as circunstâncias, mas podemos escolher a nossa postura. Manter uma mente tranquila, confiante e focada em Deus nos permite atravessar tempestades com serenidade e sair delas mais fortes. Mesmo quando a vida parece difícil, Deus continua no controle. Ele nunca desperdiça uma dor e sempre transforma as provações em oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual. Joyce Meyer nos lembra que a vida de fé não é baseada em sentimentos, mas em confiança. Muitas vezes, quando enfrentamos tempos difíceis, podemos sentir que Deus se afastou ou que suas promessas não estão se cumprindo. No entanto, Joyce enfatiza que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Ela explica que Deus é soberano e atua de maneiras que nem sempre entendemos. O fato de não vermos resultados imediatos não significa que Ele não esteja agindo, significa apenas que Ele está operando nos bastidores, preparando algo que, no tempo certo, será revelado. Essa espera, embora desconfortável, tem o propósito de fortalecer nossa fé e desenvolver em nós paciência, maturidade e confiança genuína. Joyce também aborda um ponto importante. Muitas pessoas perdem a paz e a alegria porque associam a presença de Deus a emoções intensas ou a bênçãos materiais. Quando essas coisas faltam, acreditam que Deus as abandonou. Mas a verdadeira fé, segundo ela, é aquela que permanece firme mesmo quando o coração não sente e os olhos não veem. Ela nos desafia a mudar nossa oração de "Senhor, onde estás?" para "Senhor, ajuda-me a confiar em Ti mesmo sem entender." Essa mudança de postura transforma a dúvida em rendição, o medo em confiança e a inquietação em paz. Joyce reforça que Deus nunca deixa de amar nem de cuidar dos seus filhos. Em tempos de silêncio, Ele nos convida a crescer em fé, a aprender a depender dEle e a descobrir que sua força se manifesta não na ausência de lutas, mas em meio a elas. Confie em Deus, não em si. Ela revela que a verdadeira força nasce da dependência de Deus e não da tentativa de controlar tudo sozinhos. É um chamado à humildade, à rendição e à fé genuína, aquela que descansa mesmo quando não tem todas as respostas. Joyce Meyer mostra como é fácil cair na armadilha da autossuficiência. Muitas vezes, pensamos que podemos resolver tudo com nossa inteligência, esforço e experiência.
No entanto, ela alerta que quando confiamos apenas em nós mesmos, acabamos vivendo cheios de ansiedade, frustração e medo de fracassar. A autora enfatiza que Deus quer ser nosso parceiro em todas as áreas da vida. Ele não espera que façamos tudo sozinhos. Pelo contrário, deseja que aprendamos a depender dele em cada decisão, grande ou pequena. Joyce lembra das palavras bíblicas de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ela explica que confiar em Deus significa entregar o controle, e isso pode ser difícil, especialmente para quem gosta de ter tudo sob domínio. Mas essa entrega é o caminho para a verdadeira paz. Quando reconhecemos nossas limitações e colocamos nossa confiança nele, encontramos descanso interior e libertação do peso de ter que dar conta de tudo. Joyce também ressalta que confiar em si mesmo é uma forma sutil de orgulho espiritual. É como dizer inconscientemente, eu sei o que é melhor para mim. Porém, a experiência mostra que muitas vezes nossas próprias escolhas nos levam ao cansaço e à decepção. Quando confiamos em Deus, abrimos espaço para que Ele nos guie de forma mais sábia, mesmo quando não entendemos o caminho. Outro ponto importante do capítulo é que confiar em Deus exige prática e constância. Não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo de aprendizado, de fé diária, em que, passo a passo, trocamos o medo pela confiança e a preocupação pela entrega. Torne o perdão um estilo de vida. Reconhecendo uma realidade difícil, perdoar não é fácil. Quando somos feridos, traídos ou injustiçados, o primeiro impulso humano é guardar mágoa, buscar justiça própria ou desejar que o outro sinta o mesmo que sentimos. No entanto, ela nos lembra que o perdão não é uma emoção, e sim uma decisão espiritual. Ela ensina que guardar rancor prende o coração ao passado, enquanto o perdão abre espaço para que Deus cure e restaure. Joyce cita sua própria história de abuso e sofrimento para mostrar que o perdão não significa aprovar o erro ou esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não permitir que a dor determine o rumo da nossa vida. Um dos pontos mais fortes do capítulo é quando ela diz que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Ao liberar alguém da dívida emocional, libertamos também a nossa alma da prisão da amargura. Joyce reforça que Deus deseja que vivamos com a mente e o coração em paz, e isso só é possível quando aprendemos a perdoar com frequência, não apenas quando a ofensa é grave, mas também nas pequenas irritações do dia a dia. Ela explica que o perdão precisa se tornar um estilo de vida, porque sempre haverá situações em que seremos feridos ou decepcionados. Ao decidir viver com um coração perdoador, já não somos mais facilmente abalados, pois aprendemos a reagir com graça e não com vingança. Joyce também alerta que não perdoar bloqueia a bênção de Deus. Quando insistimos em reter a mágoa, a comunhão com Deus se enfraquece, a mente se torna pesada e a paz desaparece. Mas quando soltamos o passado nas mãos do Senhor, Ele nos renova por dentro, cura nossas feridas e nos faz avançar com leveza. Torne o perdão um estilo de vida. É decidir todos os dias amar mais do que ferir, soltar mais do que segurar, confiar mais do que controlar. É entender que o perdão é uma semente de liberdade que plantamos em nosso próprio coração. Joyce Meyer nos desafia a viver como Jesus viveu, com o coração limpo, disposto a perdoar antes mesmo de ser ofendido. Quando o perdão se torna nosso modo de viver, experimentamos a verdadeira paz interior e uma alma que de fato é feliz e tranquila. Avance para a mudança, não lute com ela. Joyce Meyer explica que a maioria das pessoas deseja progresso, mas poucas estão dispostas a passar pelo processo de transformação que ele exige. Queremos resultados diferentes, mas muitas vezes resistimos ao novo porque isso significa sair da zona de conforto, abrir mão de velhos hábitos e enfrentar o desconhecido. Ela afirma que Deus trabalha através da mudança.
Ele permite que certas portas se fechem, pessoas se afastem ou situações se transformem, não para nos punir, mas para nos conduzir ao propósito certo. Quando lutamos contra o que Deus está tentando fazer, apenas prolongamos o sofrimento e atrasamos o nosso crescimento. Joyce destaca que a paz interior vem da aceitação, não da resistência. Aceitar a mudança não é desistir, mas confiar que Deus sabe o que está fazendo. A autora lembra que muitas vezes oramos pedindo bênçãos, mas quando Deus começa a reorganizar nossa vida para nos preparar para elas, ficamos com medo e reclamamos. Ela também reforça que o medo é o maior inimigo da mudança. O medo do fracasso, do julgamento ou da perda pode nos paralisar. No entanto, a fé nos permite seguir em frente mesmo sem entender todos os detalhes. Joyce nos encoraja a dar o próximo passo com coragem, acreditando que Deus revelará o caminho à medida que andarmos. Outro ponto importante é que crescimento e conforto não coexistem. Deus quer nos levar a novos níveis de maturidade, mas isso exige desapego. Joyce nos desafia a ver cada mudança como uma oportunidade para depender mais de Deus, fortalecer a mente e desenvolver um espírito confiante. Joyce Meyer nos lembra que a mudança é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos moldar. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Devemos perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Avançar para a mudança é escolher caminhar com fé, mesmo que o caminho pareça incerto. É decidir não olhar para trás, mas confiar que o futuro nas mãos de Deus é melhor do que qualquer segurança que o passado possa oferecer. Quando paramos de lutar contra o que Deus está fazendo e passamos a cooperar com Ele, descobrimos um novo tipo de liberdade, aquela que traz uma mente tranquila, uma alma confiante e um coração em paz. Como o poder das palavras pode ajudar na mudança? Joyce Meyer ensina que as palavras são como sementes. Tudo o que falamos, consciente ou inconscientemente, está sendo plantado no solo do nosso futuro. Se falamos medo, colhemos insegurança. Se falamos fé, colhemos vitória. Por isso, ela afirma que quem deseja ver mudança em sua vida precisa começar pela maneira como fala. Muitas pessoas pedem a Deus por transformação, mas continuam declarando frases como "eu nunca vou conseguir", "minha vida não muda", "isso não dá certo para mim". Joyce explica que esse tipo de fala anula a própria oração, porque a boca e o coração precisam estar alinhados com a fé. Ela destaca o poder das palavras com base em provérbios bíblicos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que as palavras que repetimos todos os dias sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o futuro, estão criando o tipo de vida que teremos. Quando escolhemos falar de modo positivo, mesmo em meio a dificuldades, estamos cooperando com Deus e abrindo espaço para que Ele haja. Joyce Meyer também mostra que o poder das palavras está diretamente ligado à mudança de mentalidade. Quando nossa mente é renovada pela palavra de Deus, nossos lábios começam a refletir pensamentos de fé, coragem e gratidão. Essa coerência entre pensamento e fala gera resultados concretos, mais paz, mais clareza e mais confiança. Outro ponto importante é a disciplina na fala. Joyce ensina que precisamos aprender a vigiar a boca, evitar reclamações, críticas e fofocas, pois essas atitudes não apenas ferem os outros, mas também envenenam a nossa própria alma. Ela diz, se você quer uma vida melhor, comece falando melhor. As palavras têm poder criativo, podem abrir portas ou fechar oportunidades. Quando escolhemos falar com fé, declarando o que Deus diz sobre nós em vez de repetir o que sentimos ou tememos, começamos a experimentar uma mudança genuína e duradoura. Joyce Meyer nos ensina que transformar a fala é um ato de maturidade espiritual. É decidir que nossa boca será uma fonte de vida e não de destruição.
Portanto, se você deseja ver mudança em sua mente, em seus relacionamentos, em sua saúde ou em suas finanças, comece observando o que sai dos seus lábios. Mude suas palavras e suas palavras mudarão você.